Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael Bezerra e eu vou explicar nesse vídeo sobre como trabalhar com arquivos na linguagem C. A linguagem C trata a entrada e a saída de dados através do que chamamos de streams. Quando fazíamos a leitura de dados através do teclado ou quando escrevíamos alguma coisa no terminal usando o scanf e o printf, nós estávamos trabalhando com streams, mesmo sem saber. E aí quando formos trabalhar agora com arquivos, vai ser também através do que chamamos dessas streams. A tradução para streams, nesse caso, seria como fluxo, né? Que fosse um canal de dados. E esse canal ele pode tanto ser de entrada de dados, de saída ou de ambos. A biblioteca stdio.h vai conter as funções responsáveis por entrada e saída de dados. Isso aí nós já usamos bastante. O stdio.h define qualquer fluxo como uma variável do tipo ponteiro para file, onde file é com letras maiúsculas. E há três fluxos ou streams padrão em C, que são esses três: a entrada padrão, a saída padrão e o erro padrão. Essa entrada padrão é o que conhecemos como stdin, que em geral é o teclado. Então significa o quê? Que o fluxo de entrada padrão é por padrão o teclado. A saída padrão é por padrão o terminal. Então toda vez que fazemos, por exemplo, scanf, nós estamos lendo da entrada padrão. Consequentemente, vai ser a entrada de dados via teclado. A saída padrão é quando utilizamos o printf. Nesse caso, o padrão é o terminal. E o erro padrão, que é algo que não vimos ainda, em geral também é o terminal. Essa figura é legal porque ela vai dar aqui uma noção melhor do que está acontecendo. Então temos aqui o seu programa, né? E seu programa vai receber dados, como também vai enviar dados. E ele vai fazer isso através desses canais, desses fluxos ou streams. Então, cada seta dessa representa um desses fluxos. Então, temos aqui, por exemplo, stdout. Stdout, Standard Output, então é a saída padrão. É o que acontece quando utilizamos o printf, ou o fprintf, conforme nós vamos ver nessa aula. E aí o que indica esse fluxo? Né? Um fluxo, nesse caso aqui, de saída do seu programa. Então os dados estão saindo do seu programa. E por padrão, a saída padrão é o que é o terminal. Então quando escrevemos algo na saída padrão, nós estamos direcionando esse fluxo de dados para o terminal. Da mesma forma quando utilizamos o erro padrão. E a entrada padrão, aí agora vai ser o sentido oposto, né? Os dados vão entrar no seu programa. E quando utilizamos a entrada padrão para fazer a leitura de dados, o padrão é o que? É o teclado. Então utilizamos o stdin, que é Standard Input. Então esse é o caso quando utilizamos o scanf. Agora, quando queremos gravar alguns dados de um arquivo ou recuperar alguns dados de arquivos, também vamos abrir, aqui no caso, um novo fluxo para cada arquivo. Então, por exemplo, aqui temos um arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, arquivo 3.txt, e o programa aqui, nesse caso aqui, abriu um fluxo para cada um deles. Então, abriu aqui um fluxo de saída para o arquivo 1.txt. Aqui no caso do arquivo 2 está recebendo, e aqui no caso do arquivo 3 está tanto enviando como recebendo os dados. Nós vamos ver agora como é que fazemos para criar esses canais. Então nós vamos usar a função fopen. E aí esse fopen é da biblioteca stdio.h e são dois parâmetros. Primeiro, você vai passar
aqui o nome do arquivo que vai ser aberto. E em seguida o modo, que é o modo como esse aqui vai ser aberto, se é, por exemplo, se é de entrada, saída ou ambos. Essa função fopen vai retornar null se não for possível abrir o arquivo, por exemplo, se o arquivo não existe. E aí é sempre aqui interessante testar, né, se abrir o arquivo com sucesso ou não. E aí depois que você finalizar o uso do arquivo, você vai usar aqui fclose. Então nesse caso, ó, vejamos aqui, ó, declaramos um ponteiro para file, chamei aqui de arc. Aí arc recebe o que? O resultado de fopen. Passei aqui o nome do arquivo e o modo com que esse aqui vai ser aberto. Nesse caso aqui eu botei W, vai ser no modo escrita. E aí eu testo aqui, ó, se esse arc for null é porque significa que não foi possível abrir o arquivo. Se não, aí eu faço o processamento do arquivo e depois, finalmente, aí utilizo aqui o fclose com o arc para fechar o arquivo. Aí, pessoal, uma vez que o arquivo é aberto, ele vai manter o que a gente chama de cursor, que é relativa ao início do arquivo. Então, é basicamente a posição de leitura ou escrita. Então, esse cursor começa no começo do arquivo. Então, eu coloquei aqui a figurinha para ilustrar. Então, esse quadrado aqui é para indicar onde é que está o cursor. Então, abri o arquivo, o cursor está aqui no começo. Aí, vamos supor, eu li um inteiro desse arquivo. Aí, o cursor avança. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Então, aqui o cursor avança, aí eu leio uma palavra, aí avança novamente. Então esse cursor vai avançando conforme vamos lendo os dados. Já já eu vou mostrar para vocês como é que podemos modificar o cursor. Bom, em relação ao modo de abertura de arquivos, que é aquele segundo argumento que utilizamos no fopen. Então temos aí 6 modos de abertura, alguns de leitura, outros de escrita. Essa tabela resume bem aí o que cada um deles faz. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tabela, né? Então a primeira linha aqui é se o arquivo não existe, né? E aí só no caso aqui de R ou R+, vai dar um erro. Nos outros casos, ele vai criar o arquivo. E as duas linhas seguintes aqui, que são a de escreve e lê, é para dizer se aquele fluxo vai ser aberto para leitura, escrita ou se ambos. Aí, qual a melhor forma de enxergar essa tabela, né? Vamos separar primeiro aqui. Primeiro, vamos olhar aqui que o R é para leitura e o W para escrita. E aí no caso da escrita, se o arquivo não existir, ele cria esse arquivo. E aí temos também aqui o R e o W, mas com mais. E aí nesse caso, ele vai criar a string tanto para leitura como para escrita, mas aí o caso do arquivo não existir, vai diferir entre um e o outro. E aí temos também aqui o A, que é de append, que vai abrir o arquivo para escrita, em ambos os casos, sem que ele vai posicionar o cursor já no final do arquivo, quando você abre. Isso significa que, à medida que você for escrevendo nesse arquivo, você vai acrescentar ao que já tem lá. Ao contrário do modo W. Porque se o arquivo já existir e você abrir esse arquivo no modo W, ele vai substituir o conteúdo. Agora nós vamos ver duas funções para fazer essa leitura e escrita através das streams. Então, para escrever na stream, nós vamos usar a função fprintf. Então, é basicamente o printf, sendo que com um argumento a mais. E aí esse primeiro argumento que você vai passar para a função fprintf vai se referir a stream.
E aí os demais argumentos são similares aos do printf. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui um programa para escrever um arquivo com vários pares de inteiros. Então, vamos dizer que esses pares de inteiros representam pontos. Então eu vou usar mais uma vez aqui a biblioteca, as funções de números aleatórios. Inclusive é uma aula que eu estou devendo para vocês. Então vou gerar pontos aleatórios porque seria algo mais interessante aqui, né? Então vamos, por exemplo, gerar 100 pontos. Vamos colocar aqui um x, um y. E aí para x vamos atribuir aqui um valor aleatório. Entre menos 50 e 50. A mesma coisa para y. O significado exato aqui dessas atribuições eu explico na aula sobre números aleatórios, né? O importante aqui é saber o que x e y vão receber valores aleatórios entre menos 50 e 50. Ok, agora de posse dessas variáveis x e y, nós vamos escrever esse x e y no arquivo. Então para isso vamos abrir aqui uma string chamada yak, já para não esquecer, fechar depois. E aí vamos fazer aqui a abertura do arquivo, open, vamos chamar de pontos.txt. E aí vai ser no modo escrita. Ok, agora para cada xy aqui nós vamos escrever através dessa string. Então vamos usar o equivalente ao printf, que é o fprintf. E aí o primeiro argumento aqui é o que? É a string. A string vai ser arc. E aí o que é que nós vamos escrever? 2 números reais. Vamos colocar com 2 casas de precisão. /n, quebrar a linha. E aí os valores aqui de xy. Ok, agora vamos aqui compilar e executar. E aí apareceu aqui, ó, o arquivo criado, pontos.txt. Vamos usar um cat aqui, cat para exibir o conteúdo do arquivo. E está lá os pontos gerados. Aí vejam que interessante, se mudarmos esse primeiro argumento aqui para stdout, veja como quando coloco stdout, muda inclusive aqui a cor, né? Agora vamos recompilar, executar novamente, e aí ele já exibiu no terminal, porque agora eu mudei o fluxo, né, para a saída padrão ao invés do arquivo. Agora, para ler os dados de uma string que a gente usamos o fscanf. E aí é similar ao scanf, sem que o primeiro argumento você vai passar a string. E aí é importante saber aqui que essa função ela retorna eof, que está definida lá no stdio.h, quando chega no final da string. Isso é importante porque nós vamos lendo os dados e é de nosso interesse saber quando é que esses dados terminam. Então a gente pode testar o retorno do fscanf para isso. Então vamos fazer agora o caminho inverso. Vamos fazer um outro programa agora para... Não, deixa eu abrir em outra tela. Para ler esses dados do arquivo pontos.txt. Então vamos abrir aqui arc, fopen, pontos.txt, e nesse caso vai ser leitura. Já usar o fclose aqui para não esquecer.
Aí vamos declarar aqui duas variáveis tipo float para representar os pontos. Eu sei que são 100 pontos, mas vamos supor que não saibamos aqui a quantidade de pontos. Pode ter 100, pode ter 200. Então, como é que podemos fazer isso? Vamos usar vários fscanf. Fscanf vai ler, se eu colocar assim, somente um par de floats. Se eu quiser que ele faça essa leitura enquanto houver dados no arquivo, então podemos colocar dentro de um while. Então while fscanf, vamos botar aqui o primeiro argumento, é stream, e aí vamos, onde é que vão ser armazenados os dados? Em x e em y. E enquanto o retorno da função fscanf for diferente do final do arquivo, esse EOF é end of file, é o final do arquivo. Então, enquanto o retorno for diferente do final do arquivo, nós vamos lendo esses dados e processando esses dados. Então, vamos colocar aqui um printf só para dizer quais são os pontos que estão sendo lidos do arquivo, né? Então, vamos colocar aqui o seguinte, ponto lido. E aí, qual é esse ponto? Caso XY. Faltou aqui só o /n. Agora, vamos compilar aqui, executar, e está lá. Ó. Então, isso aqui está sendo lido lá do arquivo. Né? Cada ponto lido ele escreve na tela qual foi esse ponto. Duas funções por vezes utilizadas lá da stdio.h são essas duas, fseek e ftel. Fseek vai receber aqui a stream, o primeiro argumento. O segundo argumento aqui vai ser o que? O offset. O fseek ele vai alterar o cursor. E aí o offset é quantos bytes você vai querer alterar desse cursor. E o terceiro argumento é em relação a quem? A origem. Essa origem pode ser 3 aqui. Então, seekset, seekcur e seekend. Então, por exemplo, se colocarmos o offset 5 e a origem colocarmos seekset, então significa que o cursor vai avançar 5 bytes em relação ao começo do arquivo. Se colocarmos origem seekcur e o offset 2, por exemplo, então ele vai mudar o cursor para 2 bytes à frente em relação à posição atual do cursor. O seekend, então, por exemplo, se quisermos ir para o final do arquivo, então podemos chamar fseek, stream, vai passar o offset 0 e a origem colocamos seekend. Ele vai colocar no final do arquivo e 0 bytes de deslocamento em relação a essa posição. E o ftel ele retorna a posição no arquivo em bytes. Então, se quisermos saber o tamanho do arquivo em bytes, podemos fazer um fseek, colocar lá no final do arquivo e aí chamar ftel para saber a quantos bytes aquele cursor está, né? E, consequentemente, vai saber aí o tamanho do arquivo. O fseek é bem interessante porque a gente fez a leitura de um arquivo e quer ler novamente os dados. Nesse caso, usamos bastante aí o fseek com o seekset. Ou também, às vezes, temos determinados tipos de arquivo, formato binário, que a gente sabe exatamente a posição em que um determinado dado se encontra. Então a gente pode abrir o arquivo e, usando o fseek, ir direto para aquele ponto do arquivo de interesse. Agora, pessoal, voltando aqui um pouco os slides, no começo da aula vimos aqui que há a entrada padrão, stdin, a saída padrão, stdout. E aí temos também o erro padrão, que é algo que
não utilizamos até agora. Então, o que significa esse erro padrão? É um canal para a gente escrever mensagens de erro. Por padrão, o erro padrão é o terminal. Então, quando estivermos escrevendo no erro padrão, é equivalente a escrever no mesmo destino da saída padrão. Mas isso, claro, pode ser mudado, a gente for ver mais na frente. Mas a ideia aqui é separar, né? Separar o que é saída do programa mesmo e o que é uma mensagem de erro. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então temos aqui o nosso exemplo aqui que é ler os dados do pontos.txt, né? Ler aqueles pares de números. E aí a gente nem testou aqui, né, se o arquivo existe de fato. Então vou fazer esse teste aqui. Se o arquivo for null, né, significa que ele não conseguiu abrir esse arquivo. E aí vamos escrever uma mensagem de erro. Então nós vamos usar o fprintf, e aí que é para escrever os dados. E aí vamos escrever aonde? Ao invés de escrever na saída padrão, lembrando aqui que o fprintf stdout é equivalente ao printf. E ao invés então, de escrever aqui, nós vamos escrever no erro padrão. Então vamos colocar stdr. E aí o que queremos escrever aí como erro, né? Então vamos colocar aqui: não foi possível abrir o arquivo. Vamos colocar return 1. Lembrando que aqui o int aqui da main significa o que? Se houve erro no programa, né? Por isso que geralmente retornamos 0 para indicar falso, não houve erro. Mas nesse caso houve erro, né? Então vamos colocar 1 e aí a mensagem de erro no erro padrão. Agora aqui vamos recompilar o programa, executar. Bom, eu executei aqui porque o arquivo pontos.txt existe, né? Vamos apagar esse arquivo para ver agora o que acontece se executar o programa. Então tá lá, ó, escreveu, não foi possível abrir o arquivo. É como se tivesse sido um printf, mas isso pelo fato de que tanto o erro padrão como a saída padrão, ambas estão configuradas para ser o terminal. E aí, pessoal, por fim temos a questão do redirecionamento desses fluxos. Então, nós vimos aí os 3 fluxos principais: entrada padrão, saída padrão e erro padrão. Aí podemos mudar, mas isso fora da programação em C. Isso aqui é pelo sistema, mudar essas entradas e saídas. Então, para isso, para ilustrar esses redirecionamentos, vou criar um programa aqui simples. Então, 2 inteiros xy, vamos ler no scanf. O scanf é o fscanf, mas usando a entrada padrão. E aí vamos ler aqui esses 2 inteiros e escrever na tela o resultado da soma. Um programa bem simples, só para ilustrar aqui. Então agora, se eu compilar aqui e executar, o que vai acontecer? Vai solicitar aqui os 2 inteiros e vai escrever na tela o resultado da soma. Agora veja o que acontece se colocarmos aqui o redirecionamento de saída. Então vamos colocar aqui, por exemplo, resultado.txt. Vamos colocar os 2 inteiros. Aí agora não apareceu nada. Isso porque a saída padrão agora foi redirecionada para o arquivo resultado.txt. Vou fazer um cat aqui, resultado.txt. Então está lá o resultado da soma. E aí da mesma forma podemos redirecionar a saída, podemos redirecionar a entrada. Isso aqui é bastante útil se você tem muitos dados
de entrada, vamos colocar aqui, por exemplo, entrada.txt, vamos colocar lá o 3 e o 4. Agora vamos executar, passando entrada.txt, agora o sinal de menor aqui, redirecionamento de entrada, e agora eu escrevi o 7 na tela. E aí podemos usar os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui a entrada está em entrada.txt e a saída vai ser escrita em resultado.txt. Agora não apareceu nada, usou a entrada.txt e está lá o resultado. E aí temos também o redirecionamento do erro padrão. Então, lembram que quando executamos aqui o segundo exemplo, né, que é do arquivo. Se o arquivo não existe, ele vai exibir, não foi possível abrir o arquivo no erro padrão. Então veja que se redirecionarmos a saída aqui para um arquivo, ele ainda escreve não foi possível abrir o arquivo, porque o que está sendo redirecionado aqui é a saída padrão e não o erro padrão. O erro padrão continua o terminal. E aqui a gente vê como as coisas são separadas. Agora, se quisermos redirecionar o erro padrão, aí colocamos um 2 aqui. Vamos chamar aqui de erros.txt. Agora, tudo que foi escrito lá no erro padrão vai ser redirecionado. Vou fazer um cat aqui, tá lá.